Ok. Boa noite e bem-vindo a todos para uma palestra sobre cremação ou enterro, uma perspectiva judaica como autor de vários livros best-sellers, o Sr. Doron Kornbluth. Ele é um autor de 6 livros que ele já escreveu, vendeu mais que 50.000 livros. É um palestrante internacional. Literalmente, antes da corona, ele viajava quase cada semana, dando uma palestra em outro lugar, abordando vários temas e abordando públicos diversos. Ele é de Canadá, morando atualmente em Beit Shemesh, em Israel, de onde ele estará falando hoje à noite conosco. Cada vez mais judeus estão escolhendo a cremação em vez de sepultamento. Alguns dos motivos citados incluem o ambientalismo, desconforto com a decomposição, finanças. O palestrante, o Doron, ele passou mais de 3 anos estudando o assunto, falando com especialistas, consultando ambientalistas, lendo relatórios e estudos acadêmicos, examinando as realidades no assunto e os filósofos por trás do sepultamento e cremação. Nesta palestra, ele analisará as razões pelas quais as pessoas escolhem a cremação, apontando muitos mitos e equívocos ao longo do caminho, e explica por que, ao longo da história, o judaísmo, os judeus insistem em sepultamento. Tenho certeza que vamos ganhar muito conhecimento, vamos adquirir sobre esse assunto tão importante. O palestrante falará em inglês e teremos uma tradução simultânea por Rabino Avraham Beutner, do Rio de Janeiro. Ele é um shaliach do Rebbe, um dos rabinos do Beit Lubavitch do Rio de Janeiro, um palestrante renomado e autor de vários livros em português também. Agradecemos o apoio da Federação Israelita e a Hevra Kadisha do Rio de Janeiro, como também a Federação Israelita de Paraná. No final da palestra, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Se você tiver uma pergunta, por favor, mandar no chat e o Doron tentará responder as perguntas. Logo vão aparecer aqui na tela uma opção de escolher a língua. Aí vocês podem escolher se vocês querem ouvir em inglês ou a tradução que será simultânea. Ok? Agora vamos começar. Acho que agora já é 1h04 da madrugada lá em Israel e agradecemos muito a presença do Sr. Doron. Por favor, please. Hello, everybody. It is a pleasure to be with you. Just put up your hand if you can hear me clearly or hear Portuguese. Vocês podem ouvir bem, seja em português, seja em inglês. Eu espero a tradução soa muito bem. Eu não sei, não concordo, mas tudo bem. É um prazer estar com vocês. Eu faço isso várias vezes, mas é a primeira vez que estou fazendo uma tradução simultânea. Então, muito obrigado. A todos, obrigado, Rabad, que estão aqui. Agradeço a todos que organizaram isso. Em inglês, há uma expressão. Um cachorro seria o melhor amigo do homem. Então, isso não é verdade. O café é o melhor amigo do homem. Agora é 1h41 da manhã em Israel. Os cachorros não me ajudam, mas o café sim me ajuda. Aliás, eu também percebi, não sei se você lê em hebraico, esse é o café israelense, mas está escrito aí que é um café brasileiro. Está vendo? Assim, então, o café dele é brasileiro e ele está aqui de pé com a gente, aguentando a gente às 1h40 da manhã. Há uma história que diz, que eu ouvi, e quando eu penso sobre o assunto, eu penso nessa história. É sobre um homem mais velho
que estava na cama, chama a sua esposa e diz para ela: meu amor, senta aqui comigo. Ela achou estranho. Ela vem e senta junto com ele. Aí do lado dele, ele diz: meu amor, você se lembra quando a gente tinha 20 anos de idade, eu quebrei meu pé e você estava lá comigo? Sim, sim, eu lembro. Eu estava lá com você, eu lembro. Lembra quando a gente estava nos nossos 30 anos de idade e eu abri falência e você estava lá comigo? Sim, estava do meu lado. Lembra quando estava nos anos 50 que eu tive um ataque de coração, você estava lá comigo? Eu tenho uma coisa importante para te dizer. E ela começa a chorar. Ela se inclina e ele diz: você me dá azar. A ideia aqui é a seguinte: tem alguns assuntos que parecem meio azarentos, agourentos. É melhor não falar sobre esse tipo de assuntos. A gente não gosta de falar sobre esses assuntos. Morte, enterro, cremação, com certeza é um dos assuntos que a gente não gosta de falar. Por isso que eu quero agradecer vocês por participarem aqui, ter tantas pessoas aqui. E Rabino, obrigado por organizar. É um assunto importante. A gente não gosta de falar sobre isso, mas é importante que a gente fale sobre isso, porque as pessoas estão tomando decisões a respeito dessas coisas. E são coisas importantes, sem saber muita coisa sobre isso. E eu estava pensando que vale a pena a gente ter uma palestra sobre isso, compartilhar informação, para que você assim possa fazer a sua decisão baseada em conhecimento. Vamos lá. Vamos começar. Através de toda a história, judeus são pessoas que sempre enterraram seus mortos. Os romanos, Tácito, historiador romano, quando ele descreve judeus para os seus companheiros romanos, amigos, nos seus livros, Tácito, uma das coisas que ele descreve sobre os judeus é que nós enterramos os mortos em vez de queimá-los. Durante milhares de anos, é assim, é uma coisa que se destaca. Até pouco tempo, era comum. Eu não sei como é que funciona no Brasil, eu não vi as estatísticas do Brasil sobre cremação, se vocês me podem falar, se vocês conhecem, mas eu conheço as estatísticas dos Estados Unidos. Em 2017, a maioria dos mortos americanos foram cremados. De 330 mil americanos que faleceram, a maioria, aqueles que faleceram, e tem mais gente que nasce cada ano, então a população está crescendo, mas aqueles que morreram, que são mais ou menos 3 milhões de pessoas por ano, mais de 50% escolheram cremação, não importa se são judeus e outras religiões. A comunidade judaica não é tão alto, mas com certeza, nos Estados Unidos, é 1/3 dos mortos judeus já são cremados. E a questão é, por quê? E eu quero que vocês me digam, alguns de vocês que estão fazendo Zoom um dia inteiro, e vocês sabem como fazer isso, aqueles que não sabem, tem um chat, vocês podem escrever aí no chat e botar por inglês, de preferência para eu poder, ou vocês podem colocar em francês se quiserem, que eu também falo francês, mas em português talvez passe perto. Mas me digam, por que mais pessoas hoje em dia, judeus e não judeus, brasileiros, os Estados Unidos, por que as pessoas estão escolhendo hoje cremação? Mais do que assim, 25 anos atrás. 25 anos atrás, 50 anos atrás, na Europa, nos Estados Unidos, ninguém fazia isso. Hoje é muito comum, muito mais comum. A questão é por quê? E vocês me digam o que vocês pensam, por que as pessoas hoje, no mundo ocidental, estão escolhendo fazer a cremação. Bem, eu vou esperar um pouquinho o seu feedback, vocês colocarem algumas ideias em português ou em inglês. O que vocês pensam que seria o motivo mais comum para as pessoas escolher cremação em vez de enterro? Algumas pessoas escolhem cremação. Eu estou vendo que tem gente que diz que é mais barato. Vamos falar sobre isso também. Não sei como é que é no Brasil. Nos Estados Unidos, a diferença é de algumas milhares de dólares de diferença entre cremar e enterrar. O motivo pelo qual as pessoas escolhem cremação acaba sendo 4 ou 5 motivos no final das contas. Vamos deixar essa questão do custo para o final.
motivos ecológicos, ambientalistas. Tem dois tipos de enterro, do ponto de vista ambiental. Eu sou ambientalista, isso é importante para mim. Em inglês eles costumam dizer isso, não sei se falam em português. A pessoa que faz cremação, eles dizem: a terra é para os vivos e não para os mortos. Em outras palavras, a ideia é de que a gente tem um planeta limitado, com uma quantidade limitada de terra, e a população está crescendo. Daqui a pouco não vai ter mais terra. Porque desperdiçar terra com pessoas mortas, vamos deixar a terra para os vivos, para as crianças, para os pais, enfim. É um argumento bastante forte, até moral. Para que desperdiçar a terra? Eu li os números, as estatísticas, não fui a primeira pessoa a fazer isso, nem você a última, mas eu fiz um cálculo, vi bem as estatísticas, e nesse ponto realmente eu tomo muito cuidado. Eu vou te dar as estatísticas nos Estados Unidos. E basicamente pode ser, a gente vai ver como é que se aplica no resto do mundo. Nos Estados Unidos, se cada americano que morrer for enterrado, e a gente está falando agora para os judeus, e os judeus são só 2% da população, vamos falar que todos os americanos, todos, judeus, não judeus, enfim, todo mundo que morrer, todo mundo for enterrado, isso ocuparia, vai levar 10 mil anos para acabar usando 1% do território dos Estados Unidos. Em 10 mil anos de mortos, vai se ocupar 1% da terra dos Estados Unidos. Conseguiram captar? Em 10 mil anos, vai se ocupar 1% da terra dos Estados Unidos. Quer dizer, eu acho que tem poucos cemitérios que vão aguentar aí 10 mil anos. Em outras palavras, se você tem que fazer uma escolha entre a terra para os vivos ou a terra para os mortos, pode ser uma questão moral. Realmente não há nenhum problema. Tem enormes territórios, tem terra sobrando. Tem muita terra não usada. E isso é verdade na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na África, na Ásia, na Austrália. Só tem 3 lugares no mundo que isso não é verdade. Em Hong Kong, Singapura e em partes do Japão. Tem pouco, mas também tem solução para isso por lá. Bom, sem entrar nisso em estatísticas, eu posso provar para vocês, próxima vez que vocês viajem de avião, a gente não sabe quando é que vai voltar a viajar de avião, enfim, próxima vez que você viaja de avião, olha para baixo e vai ver quanta terra que tem. Tem um monte de terra lá embaixo. Se você quer ser enterrado no meio de São Paulo, ou no meio do Rio de Janeiro, ou no meio de Nova York, ou em Jerusalém, no meio de uma cidade, realmente, é verdade, lá não tem lugar para isso. Mas 30 minutos, 1 hora fora da cidade, qualquer região urbana está cheia de terra sobrando. A crítica mais séria, do ponto de vista ambientalista, é o que você põe na terra. E existem dois argumentos. Veja o que há em comum entre esses 2 argumentos. Rabinos não pode responder essa pergunta, por favor. 2 coisas os ambientalistas dizem que são bastante problemáticos em relação ao enterro. Em primeiro lugar, caixões de metal e colocar o corpo dentro e o caixão de metal fica centenas, milhares de anos. Isso faz mal para o ambiente. Segundo, embalsamar. Embalsamar é tirar o líquido do morto, o sangue, basicamente, e colocar no lugar disso com preservativos. Eles usam formol, que é uma coisa extremamente tóxica, e isso mantém o corpo durante muito tempo, isso é tóxico e faz mal para o ambiente, faz mal para a terra.
vocês veem alguma coisa em comum entre essas duas coisas? O enterro dentro de um caixão de metal e a questão dos químicos, produtos químicos que estão dentro do embalsamento. Nos Estados Unidos é mais comum do que aqui, embalsamento, isso. Você sabe o que os dois têm em comum? Isso não se aplica a coisas judaicas. Judeus não usam caixão de metal e nem usam esses químicos. A tradição judaica não nos permite usar esse tipo de coisas. A gente insiste em usar um caixão simples de biodegradável de madeira, e eles nem usam caixão. E os mais religiosos colocam o corpo diretamente. Eles levam com o caixão, mas colocam o corpo diretamente no chão, num talito. E, enfim, ou as roupas, os mortalhos, mas fica ou na madeira, que é biodegradável, ou direto no chão. Mas embalsamar, judaicamente falando, não é bom. É uma ofensa ao corpo, à santidade e dignidade do corpo do falecido, e a gente não faz isso. Então, enterros judaicos sempre foram muito um modelo para os ambientalistas, ecológico. A cremação, para os ambientalistas, é uma coisa antiecológica. Se usa muitos frutos químicos. No Brasil, hoje, no mundo inteiro, estão querendo trocar para carros elétricos e não usar hidrocarbonatos, enfim, não usar gasolina. E agora, de repente, a gente está queimando corpos, o que solta uma enorme quantidade de poluição. Além disso, tem muitas cidades no mundo que não permitem os crematórios estar perto das escolas. É uma lei em vários lugares dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque joga tóxico no ar. Não sei como fazem no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, até pouco tempo, aqueles que tinham aquelas, como é que chama? Negócio na boca, e lá tem produtos tóxicos que se usa para preencher os dentes, isso também sobe no ar quando é queimado, e isso polui o ar. Então, os ambientalistas, os que estão preocupados com a ecologia, são contra a cremação. Eles são a favor de enterros ecológicos. E nos enterros ecológicos, que Green Burial hoje em dia, não tem caixões e nem tem embalsamento. Caixões não biodegradáveis. Então, e é o contrário. Cremação não é ecológico. E tem mais um motivo. Mencionaram aqui no chat, tem mais um motivo pelo qual algumas pessoas dizem que na Europa, antigamente, as pessoas jovens estavam sempre no mesmo lugar que os pais e os avós. As pessoas moravam muito próximo dos pais, avós e família. Eu sou do Canadá, né? E nós temos um lugar, um cemitério, que é da família. Tem 3 ou 4 gerações que estão espalhadas naquele trechinho do cemitério. É uma coisa linda, na Europa também tem isso. Eu não sei se é assim no Brasil, mas hoje em dia, antigamente as pessoas não mudavam-se muito da cidade, então por isso ficavam todo mundo próximo. E aí os filhos, os netos visitavam os avós no cemitério. Hoje em dia, os avós moram num lugar no Brasil, e os filhos moram em Miami, e os netos moram na Europa. As pessoas hoje em dia se mobilizam muito, saem muito do lugar, mudam, e fica difícil de visitar alguém enterrado no Brasil se você mora nos Estados Unidos e assim por diante. Então, qual é a ideia de ter alguém enterrado? Se você não vai visitar, se esse é o motivo, vocês entenderam a questão? Se vocês estão entendendo o que ele está falando, levantem o dedinho assim. Muito bem. Então, quero testar o seu conhecimento judaico. Apenas vocês não podem responder essa pergunta. Muito bem. Vou fazer verdadeiro ou falso? Então, vamos lá. Eu, pessoalmente, faço várias coisas. Rabino fez uma introdução à minha resposta. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Eu faço algumas coisas. Antes da corona, eu fazia uma série de coisas. Eu viajava muito, dava palestras. Eu também sou um guia turístico aqui em Israel. Levo famílias por todo Israel para visitar uma série de lugares. Eu escrevi um livro. Eu não sei se tem em português, tem em inglês. Tem um livro lindo sobre Israel. Verdadeiro ou falso? O maior capítulo nesse livro de turismo.
o lugar favorito que eu levo os turistas lá para Israel é o túmulo de Moisés. Verdadeiro ou falso? Esse é o meu lugar preferido para levar os turistas para visitar em Israel. Verdadeiro ou falso? Dedinho para cima, verdadeiro, dedinho para baixo, falso. Não tem ninguém aí? Vocês não sabem? Ninguém sabe? Alguém? Como é que se fala o teu nome? Isso. A resposta é falso. Não é meu lugar favorito. E não está no meu livro. Por que não? Porque Moisés não foi enterrado em Israel. No final da Torá está escrito que, claramente, que Moshe não chegou a entrar em Israel. O maior sonho de Moshe. Mas ele foi enterrado na Jordânia, hoje em dia. Segundo motivo pelo qual não leva eles lá, a gente não sabe onde ele está enterrado. Deus escondeu o lugar onde ele está enterrado, ocultou. Por quê? Porque ele era um profeta tão grande que ele poderia acabar se tornando um lugar de idolatria. E Deus não quis que idolatrassem o túmulo de Moshe Rabbeinu, por isso ninguém sabe aonde ele está enterrado. Há mais de 3.300 anos. Agora, mais uma pergunta para vocês. Algum de vocês foi visitar o túmulo de Moisés? Alguém já visitou o túmulo dele? Ninguém, nunca. E mesmo assim, a gente sabe, arqueologicamente, que 3.300 anos atrás, havia cremação, havia muitos lugares fazendo cremação. E Deus não escolheu cremação. Porque na nossa cabeça moderna, a gente imagina duas coisas juntas. Ter um túmulo e visitar o túmulo. Mas se ninguém vai visitar o túmulo, porque a gente se muda de um lugar para o outro, ninguém se importa mais, a gente está longe um do outro, então a gente fala, sabe o quê? Então, para que ter um túmulo se ninguém vai visitar? Mas a verdade é que as duas coisas não têm uma coisa a ver com a outra. Ter um túmulo é uma coisa, visitar um túmulo é outra. E eis a prova. O maior profeta que a gente tem, e ninguém sabe onde está, mas mesmo assim ele foi enterrado. Deus fez questão de enterrá-lo. Mesmo sabendo que ele não ia ser visitado. Aliás, eu não sei de vocês, mas eu gosto de visitar túmulos. Tudo bem, eu não sou um cara tão maluco, tão estranho, mas eu gosto, com um limite. Quando eu visito o túmulo dos meus pais em Montreal, eu vou para o pedaço do cemitério da minha família, dos meus avós, e eu me conecto com isso. Você não precisa. Não é mitzvah, você não tem obrigação de visitar o túmulo, mas você vai, é uma coisa boa. Às vezes, uma criança fica mais tradicional, ela costuma visitar, ela quer visitar. Outro motivo que as pessoas escolhem cremação hoje em dia, algumas pessoas se sentem muito desconfortáveis com a decomposição do corpo. E o corpo se decompõe. É um negócio meio pesado, sim. Como é que eu entrei nesse assunto? Vou lhe contar. Eu nunca estava interessado em cremação e enterro. Nunca achei esse assunto muito interessante. Era uma coisa meio mórbida. Decomposição, isso. Mais uns 10 anos, eu estava dando palestras num tour, e um dos assuntos que eu ainda falo hoje em dia sobre palestras, eu faço muitas palestras sobre judaísmo, como fazer os seus netos continuarem judeus, é um dos assuntos que eu falo bastante, como manter a identidade judaica, é um dos assuntos que eu falo bastante, porque ser judeu, porque se casar com judeus, eu falo com pessoas jovens, velhos, casais, eu não sou um cara negativo, eu sou um cara que pensa em enterro, mas uns 10 anos atrás, eu abri um jornal judaico, e no jornal judaico tinha uma propaganda de uma funerária judaica oferecendo cremação judaica. Eu fiquei em choque. Eu sou um garoto tradicional de Montreal, eu nunca imaginei que existisse cremação judaica. Tem certas coisas que, mesmo crescendo em Montreal, eu nunca ouvi falar. Tem coisas que todos os judeus fazem, tem judeus que não fazem, tem judeus que fazem, mais religiosos, menos religiosos. Judeus jejuam em Yom Kippur. Judeus
não costumam pagar tudo direto, pagam com desconto a prestação. E para mim uma coisa normal era não cremar. E eu fiquei chocado. E eu comecei a me interessar pelo assunto. Durante 3 anos eu pesquisei profundamente sobre o assunto. Eu li tudo que eu pude sobre o assunto. Eu visitei funerárias, crematórios. Eu vi como é que são os fogões crematórios. Eu fiz pesquisa de tudo. E o resultado disso foi um livro, que também não tem em português, mas é cremação e enterro. É um livro que ele escreveu sobre o assunto, depois de 3 anos de pesquisa. Eu quero falar uma coisa. A maior surpresa que eu tive ao estudar esse processo, durante 3 anos de estudo, eu sempre pensei que cremação era uma coisa rápida, uma coisa meio que nem micro-ondas, bota lá, aperta o botão, 3 minutos, pif, acabou. E enterro é um negócio meio demorado, e aí cremação é rápido. Sinto lhe dizer, mas não é assim não. Mas não quero ser chato. Mas vocês têm que ouvir. Cremação não é rápido. Cremação. Se você é uma pessoa magra, só leva 90 minutos a 2 horas para cremar. E eu, que sou um pouquinho mais grande, depois de corona, ficar em casa comendo o dia inteiro, eu já engordei mais de 6 quilos. E uma pessoa um pouquinho mais gorda, como eu, pode levar 2 horas e meia ou mais. Se você é uma pessoa realmente gorda, 4 horas. Durante esse tempo todo, o corpo não para, não fica tá tranquilo, os músculos se expandem e o cérebro frita, tem um cheiro horrível. Eu não quero dizer isso para vocês, mas cá entre nós é difícil dizer que o enterro é um negócio lindo e maravilhoso, mas comparado com cremação, que não é. As duas situações são meio agorentas, mas eu posso lhe dizer uma coisa, e ouçam bem, que é muito importante. Enterro é a forma natural de cada ser vivo. Uma planta cresce, floresce e depois volta para a terra. O animal nasce, roda e depois ele volta para o chão. Enterro é natural. Cremação é algo artificial, humano, feito por homem. É uma tentativa de controlar o processo. As duas são pesadas de se falar, mas uma é natural e a outra não. É interessante. Quando você lê todos os motivos pelos quais as pessoas escolhem fazer cremação, ecológicos, porque não precisa visitar o túmulo, ou não gosta de enterros, todos não são verdade. São baseados em informação falsa. Fake news, estão usando a mesma coisa que em português. Na verdade, exceto um motivo. Existe um motivo e uma só para a cremação que realmente é verdade. E o motivo é, e vocês podem me dizer se no Brasil é assim ou não, mas em outros lugares é assim. Em geral, na maioria das vezes, não em todos, na maioria dos casos, cremação é mais barato do que enterro. Então a questão é, por que vale a pena pagar mais dinheiro por enterro? Falamos dos motivos que as pessoas escolhem cremação, que não são verdade, exceto o dinheiro a mais que se gasta nisso. A gente pode fazer uma cremação cara e um enterro barato, mas em geral a maioria dos enterros é mais caro do que as cremações. Então por que pagar mais alguns milhares de dólares pelo enterro? Meus caros, quando vocês pediram a sua esposa em casamento, eu imagino que vocês não disseram para ela, não deram um anel de plástico para elas, certo? Eu acho que eles gastaram algum dinheiro para noivar suas esposas. Tem coisas que valem a pena gastar dinheiro. Eu sugiro explicar por que vale a pena gastar um dinheiro no enterro. Vamos falar agora sobre não motivos de cremação. Vamos falar agora para outro assunto. Vamos agora, por que o judaísmo está tão forte sobre a ideia de enterro? Por que judeus, em geral, valorizam tanto o enterro? E vamos ver alguns motivos, e aí depois vamos ter as perguntas de todo mundo. Na Segunda Guerra Mundial, no gueto Kovna,
na Lituânia, tinha um rabino, cujo nome era Efraim Oshry. Ele sobreviveu à guerra. E ele contou uma história. Ele disse, um dia, ele estava no gueto, e um oficial nazista, que tinha loiro de olhos azuis, ele entrou na sala dele, e o Rav Oshry falou, oi, véi, agora é o meu fim. E esse oficial nazista começou a falar com ele em Yiddish perfeito. Eu sou um judeu, rabino. Eu tenho papéis, documentos falsificados. E é assim que eu estou sobrevivendo. Disfarçado, eu não estou fazendo nada de ruim. Eu estou lá no escritório, fazendo trabalho de escritório, mas eu tenho uma pergunta para você, rabino. Eu sou um homem doente. Eu sei o que vão fazer comigo quando eu morrer. Eles vão me enterrar num cemitério nazista, com uma suástica em cima do meu corpo, e eu vou estar cercado de nazistas no cemitério. Eu posso me disfarçar assim por 1 ou 2 anos, mas não eternamente. E eu sei que eu estou doente. Então a minha dúvida é a seguinte, rabino, eu posso ser cremado para evitar de ser enterrado junto com os nazistas? O rabino Efraim Oshry respondeu para ele, meu caro judeu, minha cara criança, não, você não pode ser cremado. E ele explicou para ele. Tem trechos da Torá e do Talmud, dos Rishonim, Maimônides, os códigos da lei judaica, a importância que o judaísmo dá para o enterro. A gente, para a Torá, a Parashá, há pouco tempo a gente já leu sobre isso. Agora a gente está tendo a sinagoga no estacionamento de casa, as pessoas estão rezando lá fora. Mas algumas semanas atrás na Parashá a gente leu sobre isso. Eu vou ler em inglês. Deuteronômio 21, 22. Deuteronômio, se um homem cometeu um pecado e foi condenado à morte, e o seu corpo não pode ficar enforcado, ele tem que ser enterrado imediatamente. No hebraico, tá? Você tem que enterrá-lo. Ele é um criminoso, foi condenado, foi morto, e ele tem que ser enterrado. Existe pena de morte no judaísmo, mas é algo muito raro. O Talmud ele diz que um tribunal judaico que aplicasse uma pena de morte uma vez a cada 70 anos era chamado de sanguinário. Era muito. É uma coisa muito rara. A Torá diz que nesse caso raro, de um cara fez um crime hediondo e ele foi condenado à morte. Você tem que enterrá-lo. Até esse criminoso tem que ser enterrado. Porque todo ser humano tem que ser enterrado. Uau. Se eu estivesse escrevendo a Bíblia, se eu estivesse criando uma religião, eu acho que eu não faria parte, eu enterro uma parte importante da minha religião. Mas é fantástico. Mas veja quanta coisa a Torá fala sobre enterro. Abraão enterrou sua esposa Sara, Deus enterrou Moisés, Abraão foi enterrado, Raquel foi enterrada, o tempo todo se fala dos enterros de todo mundo. Quando você vai fazer uma comunidade judaica, uma das primeiras coisas que o pessoal cria quando faz uma nova comunidade judaica, uma escola para as crianças, um mikveh, o banho ritual, e a Hebra Kadisha, e o cemitério judaico. Isso é fundamental, como os judeus, fundamental para todos nós. Isso é fantástico. Esse é o primeiro motivo que é importante. Segundo motivo que é importante, conectado com o primeiro. É bem interessante que o valor e a importância que a gente dá para o enterro. E isso é passado de geração em geração há milhares de anos. Você já ouviu falar de a troca de prisioneiros que o Estado de Israel fez para conseguir os soldados de volta nos últimos anos? Gilad Shalit, pessoal, tem ouvido falar? Israel devolveu, ele foi raptado, ele ficou com Hamas durante alguns anos, 5 anos, e aí depois finalmente eles trocaram por milhares de terroristas para conseguir trazê-lo de volta. E ele está vivo. E está lá em Israel. É fantástico. Tem gente muito a favor, tem gente que é muito contra toda essa história. Porque 200 desses terroristas voltaram a agir como terroristas e fizeram atentados terroristas. Mas o mais interessante nessa história toda é
que em várias ocasiões, várias vezes na história, o Estado de Israel deu terroristas vivos para conseguir de volta corpos de soldados mortos, mesmo sabendo que estão mortos. Por mais que você seja a favor ou contra, o fato é, a gente faz isso, a gente dá importância para o enterro judaico. Primeiro motivo, isso é uma parte importante da nossa religião e da nossa vida. É uma parte bastante importante. Segunda coisa, eu não sei, como é o costume no Brasil, eu imagino que vocês devem ter visto ou feito, há uma expressão em inglês, cortar, fazer o corte de luto. Quando alguém falece, você faz um corte na roupa de fora, você corta, você deve ter visto isso no enterro, cortar, criar, fazer o corte. A criar, corto, criar significa cortar. Sim. Cortar. A gente faz um corte na roupa exterior quando alguém falece. Aqui nos Estados Unidos, o costume o que eles fazem? Eles pegam um pedacinho de tecido, colocam na roupa e eles fazem um cortezinho nesse pedaço de roupa para não ter que rasgar a roupa. Mas a gente tem que rasgar a roupa. A gente está sofrendo, por isso que a gente faz esse corte, pelo falecido. Então, imagina o seguinte: só falece. A Mãe Terra, o planeta, faz um corte. Ele faz um buraco e abre uma ferida no meio da Terra. Existe uma ferida. Isso dói. Isso não é bom. Isso dói. Quando alguém falece, dói. Aos poucos, com carinho, o corpo é colocado dentro dessa ferida e a terra é colocada sobre esse corpo. Existe uma cura. A ferida está cicatrizando, mas fica ali o túmulo, fica uma ferida, fica uma cicatriz e a gente não esquece. A ideia do nascimento também é uma espécie de criar. A própria terra faz a criar. A maioria das sociedades precisam honrar os seus mortos. Pessoas jovens estão muito focadas no agora. O que está acontecendo? Parece que a vida é agora, mas a vida não é só um agora, aqui e agora. A vida é como um filme. E lá no finalzinho, em algum momento, a gente morre. E a gente vê de outras gerações que vêm. E a gente tem que passar alguma coisa para gerações futuras. Na presença de alguém falecido, isso nos lembra da conexão com as outras gerações da história, da comunidade histórica na qual a gente está inserido. Uma sociedade saudável precisa homenagear seus mortos. Outra coisa, se você tivesse que fazer 2 mapas do mundo, mapa número 1, um mapa daqueles que acreditam em Deus, lugares onde há pessoas que acreditam num Deus só, e no outro mapa, no outro lugar, enfim, pessoas que não acreditam em nenhum Deus, ateístas, ou pessoas que acreditam em vários deuses, politeístas. Esse é um mapa. Acreditar em Deus. Esse é um mapa. E o segundo mapa seria um mapa sobre enterro e cremação. Você vai descobrir uma coisa com algumas exceções, mas em geral assim, encontrar o seguinte: os dois iriam se encontrar. Como assim? Em geral, sem história, os monoteístas, os que acreditam num Deus único, são aqueles que fazem enterro em grande quantidade. Alguns exemplos. Na Índia, que eles acreditam em vários deuses, eles fazem cremação o tempo todo. Na Europa cristã, quando os europeus eram cristãos, eles sempre fizeram enterros. Durante 1.500 anos, ninguém podia fazer cremação, era só enterro. O Islã, os muçulmanos também fazem enterro, que nem a gente. Eles pegaram isso da gente. Em Israel, existe um crematório no país inteiro. E ele serve para russos não judeus. Porque eles não acreditam em Deus, em geral. Enfim. Mesmo nos Estados Unidos. Eu não sei como é que no Brasil, mas nos Estados Unidos tem uma coisa chamada as partes dos Estados Unidos que são bem evangélicos, Mississippi, Alabama,
e tem, e tem as costas, o litoral, Califórnia e Estados Unidos, que são mais seculares, são menos religiosos, e tem pessoal que são mais religiosos. E onde tem mais cremação, onde o pessoal acredita em Deus, onde tem mais enterro, onde o pessoal acredita mais num Deus único. Então, acredita num Deus único, tem muito mais enterros do que onde não se acredita. Existe uma grande discussão. Por que é assim? Eu acho que é coisa muito simples. Eu vou dar, deve ter vários motivos, mas eu vou dar o meu. No começo da Bíblia, no começo da Torá, está escrito claramente que todo ser humano foi criado na imagem de Deus. Vocês já ouviram isso antes? A imagem de Deus. Tselem Elokim. A gente não mexe com essa imagem. A gente Deus não é físico. E ele não tem uma imagem física. Nosso corpo, de alguma maneira, reflete a imagem de Deus. E a gente não quer mexer com isso. Eu posso praticamente garantir, quando o seu cachorro falecer, quando você tinha 8 anos de idade, e você chorou para sua mãe, morreu o cachorrinho. Eu acho que ela não disse para você, ok, você traz o cachorro e eu vou ligar o fogo para cremá-lo. Eu acredito que ninguém cremou o cachorro. A gente enterrou lá no quintal, porque a gente enterra coisas que a gente dá valor. E a gente queima o lixo. Não é assim? Fantástico. A gente enterra os tesouros e queima o lixo. Coisas importantes para a gente enterra. Com gentileza. Com amor. É por isso que os monoteístas olham para o corpo como algo divino, algo especial. Perguntas para vocês. Uma pergunta para vocês. Levantem a mão se vocês alguma vez visitaram um convento judaico ou um mosteiro judaico. Vocês já encontraram um padre judeu ou uma freira judia? Porque não existem. Vamos pensar. Por que não? Os cristãos são estúpidos, por isso que eles têm mosteiros. Os budistas também são estúpidos? Estúpidos? Não. Eles são pessoas inteligentes. Eles têm bastante filosofia. E a filosofia deles é a seguinte. Algumas pessoas acreditam, algumas tradições acreditam, que se você quer ficar mais espiritual, você quer se conectar com Deus, o que você tem que fazer? Se separar do físico. Evite o físico é ruim. Não se case, não tenha uma vida íntima, não coma uma comida boa, fica só com comida ruim. Faz sentido. Você quer o espiritual, se afasta do material. Qual é a forma judaica de encarar isso? É o exato oposto. Deus é um Deus muito bom, ele criou um mundo físico muito bom, e a gente tem uma missão. A gente tem que estar sobre o cavalo e não o cavalo sobre a gente. Mas o corpo é bom, a gente tem que dominar o corpo, mas ele é bom. E a gente precisa ter filhos. Eu não poderia dar caridade se eu não tivesse corpo. Se eu não tivesse mão, eu não poderia abraçar alguém se eu não tivesse braços. O corpo é bom. E o que você faz com algo que você ama? Você enterra. Você enterra tesouros. E você queima o lixo. Todo mundo sabe. O que acontece? Deus me livre. Quando existe um Sefer Torá, um rolo da Torá, que está estragado e não tem conserto, o que se faz com ele? A gente enterra. Exatamente, a gente enterra. Então, se Deus nos livre, é só um exemplo, Deus me livre, se tem um incêndio na sinagoga, e você quer ser um herói e salvar a Torá, tirar a Torá do que está queimando, você quer ser o herói, você seria o herói de subir, é um herói, Se os bombeiros disserem, pode ir, não tem problema, pode pegar a Torá, então vai e pega, claro. Se os bombeiros dizem que sim. Mas se os bombeiros dizem que isso é perigoso,
Você não é permitido, você não pode, é proibido você ir lá, arriscar a sua vida para salvar a Torá. Não faz diferença se você é um homem ou uma mulher. Se você é jovem ou velho. Se você é mais religioso ou menos religioso. Você é mais sagrado do que a Torá. A sua vida é mais sagrada que a Torá. A gente enterra a Torá. E a gente enterra o corpo. É fantástico. Mais uma ideia. E aí a gente vai ter tempo para algumas perguntas e comentários. Eu não sei quanto a vocês, mas tem algumas histórias, algumas imagens com as quais eu me relaciono. Eu não sei porquê, mas isso aí é uma coisa. Eu tenho a seguinte imagem, a história, a pessoa na minha cabeça, isso me afeta. Não sei de onde eu peguei essa ideia. Eu nem sei nem se aconteceu, mas me afeta. Eu tenho essa imagem de esse cara judeu mais idoso falando para as crianças judias. Eu quero falar para vocês uma coisa importante. E ouçam bem. Eu posso não ter sido o melhor judeu do mundo. Talvez, se eu soubesse mais judaísmo, eu faria mais. Eu nunca tive uma educação judaica muito forte. Não sei. Talvez vocês vão ser melhor, mas tem uma coisa que eu sim sei. Eu nasci judeu e eu tenho orgulho de ser judeu. E eu quero ser enterrado como judeu. Assim como todos os judeus foram enterrados por milhares de anos. Eu quero que a Hebra Kadisha, a funerária judaica, Hebra Kadisha significa a sociedade sagrada, essa é a tradução de Hebra Kadisha. Eu quero que a Hebra Kadisha coloque meu corpo, enterre meu corpo. Eu quero que o rabino diga as orações. Eu quero que a data judaica seja comemorada. Porque para minha última declaração, para última decisão para o planeta inteiro, eu quero dizer, eu posso não ter sido um bom judeu, perfeito, mas aqui tem um judeu orgulhoso. Não sei de vocês, mas essa ideia, essa imagem mexe. E aí vamos para as perguntas e os comentários. A gente começou com a pergunta básica, e tem mais gente está escolhendo fazer cremação do que antes na história, no mundo ocidental. E a gente se perguntou por quê. E tem muitos motivos. Alguns acham que não tem terra suficiente para enterrar, algumas pessoas acham que é mais ecológico, enfim, mas na verdade, algumas pessoas acham que enterro é uma coisa chata, mas cremação é pior. E a gente falou sobre vários motivos. Falamos sobre isso. Analise todos os motivos, você vai ver que todos são falsos, não são verdades, exceto um motivo. E o motivo, em geral, é que cremação é mais barato do que enterro. Eu estou tentando explicar, de acordo com o que eu entendo, outros motivos, e vários motivos, por que no judaísmo e nós judeus estamos tão focados em enterro. Tem muitos mais motivos. Depois posso dar umas fontes para vocês pesquisarem. Aqui você tem o livro em inglês, vocês podem usar. Tem muita coisa que eu pesquisei durante 3 anos, os rabinos podem falar para vocês, mas um dos motivos que eu vejo, por que tanto valor para o enterro, porque é tão importante para a gente, em primeiro lugar, a história do gueto de Kovno, do rabino Oshry, que é uma parte muito importante disso. O corpo tem que ser enterrado. O corpo é sagrado. Você é uma pessoa sagrada. Nós somos como um Sefer Torah. A ideia que monoteístas, aqueles que acreditam no Deus único, eles escolhem o enterro. A ideia é que o exército de Israel, parte da tradição judaica e da cultura judaica, realmente dá valor para o corpo. Tem uma pessoa que diz, eu posso não ser um judeu tão perfeito, mas eu sou orgulhoso e eu quero ser enterrado como judeu, como foram enterrados há milhares de anos. Essa é uma das ideias que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, e alguém vai traduzir para mim aí,
Eu espero que sim. Muitíssimo obrigado por estar aqui. Eu vejo que tem algumas perguntas aqui. Aqui, agora. Muito bem. Alguém mencionou. Não pode cremar porque isso mexe com a alma. E a alma é o mais importante. Por que o corpo? Alguém já ouviu falar dos drusos em Israel? Os drusos. Em Israel tem drusos. Eles não são judeus. Eles eram muçulmanos até 1000 anos atrás, depois é uma nova religião. Eles servem no exército, em Israel. Tem muitos drusos que são fiéis a Israel. Enfim, o Estado de Israel criou o primeiro cemitério para os drusos em Israel. Eles não tinham cemitérios, porque eles acham que o que conta é a alma. E eles jogavam os corpos no lixo. É só para ter uma ideia. A alma não é mais importante que o corpo? Quem que liga para o corpo? Eu quero que vocês imaginem a seguinte cenário. O casal estava casado, 50 anos, feliz. Aí o marido faleceu. A mulher fica de Shiva, está de luto. Depois de 7 dias de luto, a esposa se levanta, tira o vestido preto, toma um banho, se produz, e ela vai para o clube para procurar um novo homem. Isso é normal? Não. Quando você era um companheiro de alguém, você não apenas viveu com. Quando você teve uma vida unida com alguém, a gente falou que não existem monges judeus, no judaísmo não existem monges, porque corpo e alma são companheiros. O corpo, de uma certa forma, é difícil de entender, mas ele também é companheiro da alma. Quando a gente fala dos mortos ressuscitando, parece um negócio meio zumbi, imagina o zumbi saindo da terra. Enfim, não, é uma ideia judaica. E a gente parece estranho no primeiro momento. Alguém aqui ouviu? Esteve em Israel? Você visitar Masada? Provavelmente. É um dos lugares lindos para ver. Eu estava em Masada, encontraram uma semente de tâmara de 2000 anos e plantaram. E tem um DNA que pode ser ressuscitado. O corpo também tem algo no corpo que pode ser ressuscitado. É por isso que o corpo é importante. Por isso que ele vai ser ressuscitado. A gente não entende muito, mas a gente sabe disso. É melhor ser enterrado em Israel, teoricamente. Você não precisa ser enterrado em Israel. Muitos tzadikim não foram enterrados. Tem muita terra para enterrar aqui em Israel. Se quiserem, no deserto, enfim, em outros lugares, no norte, enfim. Mas tem muitos judeus importantes que não foram enterrados em Israel, durante tzadikim. Existem muitos casos de rabinos que sim pediram para ser enterrados em Israel. Então existe essa ideia. Existe um certo grau de santidade em Israel. Mas alguém perguntou aqui, cemitérios. Vertical. Cemitério vertical. Não é bem vertical. Os corpos não estão de pé. E sim, o corpo está deitado. Sim. Eu vi, a lei judaica é que deve ser enterrado na terra. Não pode ser acima da terra, o enterro. Não tem que ser no cimento, tem que ser na terra. Tem que ser, você veio do pó e volta para o pó. Mas tem forma de fazer o cemitério vertical. Eu conheço um em Jerusalém, tipo uma catacumba, de acordo com a lei judaica. Isso não é um problema. Por que não? Esse é o chão. Ou seja, você está sendo enterrado dentro do chão. Essa é a catacumba. Mas eu, pessoalmente, não gostaria disso. Por quê? Dá a impressão de que nós temos um problema de terra. Falta lugar para enterrar. As pessoas ficam meio... Mas não falta terra aqui para enterrar. Eu moro aqui em Bet-Shemesh. Está cheio de terra aqui. Então, tecnicamente, você pode fazer catacumbas, enfim. Eu não sei como é que funciona no Brasil, mas o que eu digo para as pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, é que eu nunca encontrei alguém que
se arrependeu de ter escolhido enterro. Enterro é a norma. Eu já encontrei um monte de gente que se arrependeram de ter feito cremação. Alguém na família que se arrepende, que os filhos não podem vê-lo, enfim. Não deixe isso como uma dúvida. Escreve. Tomara que a gente viva por longo tempo, mas quando chegar a hora, isso é o número do Rabino Chabad, eu quero que tudo seja feito pelo Rabino, de acordo com a tradição judaica. Não quero brigas, se puder pagar antes, paga antes, organiza antes. Por que esperar até a última hora? Deixa tudo pronto. Alguém perguntou que as pessoas não gostam de ir para o cemitério chorar. Perfeito. Você já percebeu? Tem várias atitudes diferentes em relação à morte no mundo. Tem pessoas, algumas tradições, que querem fazer rápido. Aperta um botão, pum! Não vão ficar 7 dias de luto, fazer 3 dias, 1 dia, meia hora de luto. Não vamos fazer nada de enterro. Tem um monte de coisas. Nos Estados Unidos, eles têm a ideia de... É que nem banheiro, que nem a privada. Quero me livrar disso rápido. Outras tradições. Tem outras pessoas que querem esquecer a morte. Não quero ir para o cemitério, não quero lembrar da morte. Tem uma outra forma, de outro extremo, que é o contrário. Vamos prolongar. Eles são choradeiros. Chora. Cientificamente é uma coisa absurda. Vamos embalsamar o corpo. Tirar o líquido, tirar o leite, botar formol, enfim, e assim o corpo vai ficar eternamente. Ele também não fica eternamente. Ele dura mais do que o normal. Mas fica pior. Vamos colocar um negócio de metal, de cimento? Você viram os dois extremos. A gente quer prolongar e esquecer da morte, prolongando, e a atitude judaica em relação a isso é outra. Aceita a vida inteira. A gente corre o tempo todo para fazer coisas, para ter controle de tudo. E Deus levou 6 dias para criar o mundo. Durante 6 dias da semana, você constrói, faz, e durante um dia, Shabbat, você aceita. A mesma coisa com a vida. A gente teve a vida, uma vida bem agitada, e no final, não tenta ter controle de tudo. E fazer isso devagar ou rápido. Aceita como é. Aceita que essa é a vontade de Deus. E faz o enterro judaico como tem que ser. Vamos lá. Tem mais algumas perguntas aqui? Se as pessoas... Se a questão da assimilação tem a ver com cremação. Sim, óbvio. É um ciclo. As pessoas que têm menos tradição fazem menos coisas tradicionais. E aí, então, à medida que elas vão perdendo a tradição, e enterro é tradicional. Eu não estou em geral, eu uso gravata durante a semana. Sexta-noite, quando eu vou para a sinagoga, eu coloco a gravata para Shabbat, em homenagem ao Shabbat. Agora, a gente não tem sinagoga, a gente reza no estacionamento. Meus filhos são 5 adolescentes. Por favor, tenham consideração comigo. 5 adolescentes. Eles reclamam das minhas gravatas. São muito grandes, muito pequenas, muito finas, muito largas. E eles querem que eu me livre das mais... Elas não estão mais no estilo, daquelas mais largas. E sabe por que eu tenho essas gravatas? Vocês sabem, eu sei. Em 5 anos, vai voltar de novo aquelas largas a ser... e a moda vai, a moda volta, as coisas voltam. Então, ninguém sabe nada sobre a sua tradição. Agora está na moda cremação, é por isso que vai escolher? Só porque todo mundo está fazendo? Porque o outro fez, então eu tenho que fazer também? A gente precisa de algo mais profundo quando chegar nessas horas. Alguém perguntou sobre a autópsia. Autópsia e doação de órgãos
para maiores detalhes e leis judaicas, falem com seus rabinos simpáticos. Vou te dar só a ideia. A atitude do judaísmo é a seguinte: se é algo necessário para salvar a vida de alguém, você pode fazer essas coisas. Simplesmente colocar um órgão num banco de órgãos, não. No Brasil, eu não sei, mas nos Estados Unidos existe uma sociedade judaica de acordo com a Alahá para fazer a doação de órgãos. Se alguém precisa de doação de órgãos, pode ser feito de acordo com a lei judaica. Porque, infelizmente, no banco de órgãos existe uma série de corrupções e coisas. A gente quer fazer de acordo com a lei judaica, e existe essa possibilidade nos Estados Unidos. Mesmo com relação à autópsia, em alguns lugares, eles fazem autópsia para qualquer coisa e eles quebram, ofendem a dignidade. Isso é ridículo. Um homem, uma mulher de 85 anos de idade, por que você precisa abrir o corpo dela depois que ela faleceu? Você está faltando com respeito ao corpo. Às vezes você tem que saber, foi o motivo da morte, o que aconteceu. Tem situações. Então, cada caso é um caso. Procure seus rabinos. Uma pessoa aqui perguntou. Quando eu cresci, me falaram para mim o seguinte: eu ouvi a vida inteira que se alguém tem, como é que se chama? Isso. Uma pessoa que está tatuada, ela pode ser enterrada no cemitério judaico. Numa época a gente pensava que não. Se você colocar tatuagem, você não vai ser enterrado. Não existe isso. Não existe essa lei. A gente deve fazer a tatuagem, é proibido, enfim, para mostrar a sua individualidade, enfim, querer mostrar que você é. Isso é outro assunto. Mas não tem nenhum problema de enterrar alguém que está tatuado. A mesma coisa em relação a alguém que não tem Brit Milá, ele pode ser enterrado no cemitério judaico. Outra pergunta que fizeram, outra questão. Suicídios, pessoas que se suicidaram. Eu também ouvi um monte de história sobre quem se suicida não poderia ser sentado no cemitério judaico. Isso tem alguma coisa de verdade, mas não necessariamente como as pessoas pensam. Mas não é uma coisa prática. Porque na prática, os rabinos hoje em dia consideram que suicídio, na maioria dos casos, quase todos os casos, é uma questão ou mental, e eles precisam de terapia, enfim. Então, é um problema de doença, não é uma questão premeditada. Então, não teria problema nenhum de enterrá-lo no cemitério judaico. Mais alguma coisa que eu estou perdendo aqui? Mais alguma pergunta? Alguém perguntou. A ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Esse é um motivo clássico nos vários livros. A gente não fala muito sobre isso. Ressurreição dos mortos é uma coisa meio estranha. Mas é uma ideia maravilhosa. Tudo que a gente faz no mundo físico conta, não é só o mundo espiritual, o mundo físico também conta. E ele vai continuar sendo importante. As mitzvot já são importantes. Ressurreição dos mortos. Mais alguma pergunta? Estou vendo a lista aqui. Como vocês querem compartilhar comigo? Sim, eu não mencionei. Suicídio tem a ver com depressão também. Sim. Alguém aqui ouviu? Tem um comediante nos Estados Unidos, é um cara judeu, chamado Woody Allen. Alguém conhece ele? Acho que as pessoas conhecem. Uma vez ele disse alguma coisa sobre o assunto. Eu não quero ter imortalidade e morrer e viver eternamente pelo meu trabalho. Eu quero chegar na minha imortalidade sem morrer, e não através do meu trabalho. É um assunto não muito confortável de se falar. Eu quero agradecer a vocês por falar sobre isso. Tem muito material aqui para vocês pensarem. Tem algumas coisas que eu quero responder para vocês. Você quer mais informação? Aonde você pode ir? Com qual informação judaica? Rabat.org tem toda a informação. No mundo inteiro vocês podem ter isso. Tem em português também. Tem várias línguas. Eu não sou um cara Rabat, com todo respeito, enfim. E eu tenho um grande respeito pelo website. E eles têm um vídeo meu também lá no website deles. Se você lê inglês, pode ler esse livro, Cremação e Enterro.
também tem um site chamado peacefulreturn.org. Não tem em hebraico, tem em russo, e tem Peaceful Return. Peaceful Return. Esse site fala sobre questão de enterro, etc. Eles têm toneladas de material sobre o assunto. Fácil de ler, tem vídeos, tem uma série de coisas lá. Tem muita coisa lá. É só te dar algumas ideias. Tem muito mais coisa lá para se pesquisar. Alguém perguntou sobre o cemitério judaico? Tem. Ó, botou aí o site, isso. Existem duas questões diferentes. Uma questão é enterro versus cremação, e outra é que tipo de enterro. São conectados, mas são dois assuntos à parte. Aquela história do gueto de Kovna na Segunda Guerra Mundial, do cara que ia ser enterrado entre os nazis, ali a questão é, mesmo num cemitério nazista, é melhor do que cremação. Cremação é ruim, enterro até com os nazistas é melhor. Tá? Essa normalmente é a questão. A outra coisa é que tipo de enterro? E um cara queria fazer direito, eu quero todas as rezas judaicas, eu quero Habra Kadisha, eu quero um pouquinho da terra de Israel ser jogado junto. E esse é um cemitério judaico, que é uma coisa importante. Eu tenho escolha, a questão nazista. Mas fazer certo, você tem que fazer direito, como sempre foi feito. Em termos de alahá, de detalhes de alahá, se um cara foi enterrado num cemitério não judaico, pergunta para os seus rabinos, eles vão lhe dizer como é que pode consertar, o que você pode trazer, enfim. Novamente, a gente não está aqui em uma questão de culpa. A ideia de culpa judaica. A gente não está nessa ideia, a gente não é muito a favor dessa ideia de culpa. Não se sinta mal sobre isso. Faça uma doação por essa pessoa, para o Chabad do Brasil, por exemplo, e seja mais, enfim, e continue. Como se fala no judaísmo, l'chaim, para a vida. Continue, faça as coisas boas. Faça novas, boas decisões no futuro. Ok. Mais uma pergunta, e a gente vai fechar. É verdade que a parte da alma fica no corpo? Sim, existe algo das fontes judaicas da Kabbalah. Sim, diz que uma parte da alma fica no corpo. A ideia do exemplo da mulher, da mulher que simplesmente depois do enterro, o marido ela não vai correr atrás de outro homem. Aqui existe uma relação entre corpo e alma. Existe um companheirismo entre corpo e alma. A alma simplesmente não vai embora e fala tchau, tchau para o corpo. A alma também permanece conectada com o corpo. Por isso que existe o período de luto de 7 dias, porque a alma ela sobe, uma parte dela, mas existe alguma conexão ainda fica durante o luto. A grande maioria, parte da alma vai para o céu, mas alguma coisa sim fica no local que está enterrado o corpo, e há uma conexão entre o corpo e a alma que está lá. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado. O assunto não é muito simples. Obrigado, Rabino Mendy, todos os rabinos, Habra Kadisha, por terem organizado esse evento. É um grande prazer. Obrigado pela tradução. Ninguém reclamou, então deve estar muito bem. Que bom, lá tem palma. Não é uma coisa simples, mas é um assunto importante. A gente pode resumir em 30 segundos. O motivo que o pessoal escolhe a cremação hoje em dia são todos baseados em fake news, em coisas falsas, exceto a ideia do custo. Mas vale a pena. Essa forma judaica de fazer as coisas, isso é uma parte importante da nossa religião, é um importante símbolo de que existe um lugar para a morte dentro do judaísmo, uma conexão entre as gerações passadas e as futuras. O corpo é importante no judaísmo. E a gente enterra o tesouro e a gente queima o lixo. Muitíssimo obrigado por tudo. Foi um prazer para mim. Tudo, saúde para todo mundo e longa vida para todo mundo. Tchau, tchau. Amém, amém. Muito obrigado. Thank you very much. Que Hashem ajuda, que em breve podemos todos nos encontrar em Jerusalém, com a vinda de Mashiach. A gente possa estar em Jerusalém, vindo a Mashiach. Ficará só como um assunto para estudar, mas não na prática. Muito obrigado, Rabino Beutner.
Maravilhoso a tradução.